Sexta-feira, Jesus Cristo foi levado a julgamento perante as autoridades judaicas e romanas. As judaicas eu já nem vou dizer que foi um julgamento, porque ele já estava condenado antes já estava pré-condenado. Então, não foi nem um julgamento, foi uma condenação. Mas perante os romanos, por Pôncio Pilatos, o Pôncio Pilatos tentou fazer um julgamento justo, porque naquela data se soltava sempre uma pessoa e tinha um Barrabás. E os romanos não queriam Barrabás solto porque ele era assaltante, dava muito trabalho lá, porque os romanos faziam policiamento das rotas e o Barrabás era assaltante. Então o Pôncio Pilatos insistiu um pouco para que ele pudesse ser liberado. Mas o complô já estava arrumado e eles escolheram que Barrabás fosse libertado. Então, contra gosto, é bom explicar isso, que o Pôncio Pilatos lavou as mãos. Não era um negócio comum uma autoridade romana lavar a mão, porque ele tinha uma autoridade sobre tudo lá. Mas se ele lavou a mão, porque ele não queria. E, na realidade, os romanos não tinham um antagonismo com Jesus, porque o Jesus também conseguia interagir com os romanos, era amigo dos romanos também, porque ele era o Deus de todos, inclusive dos romanos. Então os romanos não viam Jesus como uma pessoa não grata, vamos dizer assim. Bom, inclusive a esposa do Pôncio Pilatos era simpatizante de todas as coisas de Jesus Cristo, inclusive tentou o máximo possível. Mas como o povo todo estava naquela viagem lá de condenar Jesus, o que aconteceu? O Pôncio Pilatos também, como administrador de lá, ele não quis se compatibilizar e ter um problema lá em Jerusalém. Então ele condenou a crucificação. Aí tem toda aquela passagem da crucificação dele até subir ao Calvário, e ele já estava bem debilitado, porque ele tinha passado a noite toda lá sendo torturado, ou seja, ele já estava bem debilitado. Botaram uma coroa de espinho nele e acabaram que o levaram para a cruz. Ele foi, pelo nosso horário, ele foi crucificado 9 horas da manhã e veio a fazer a passagem dele 3 horas da tarde. Então ele ficou 6 horas agonizando na cruz. E sendo que quando foi meio-dia, desceu uma escuridão absurda lá em Jerusalém, a ponto de praticamente meio-dia virou noite e caiu uma tempestade, e essa tempestade se estendeu, e quando foi 3 horas ele largou esse plano, e aí tiraram ele. Nesse momento estava a mãe dele lá, estava João Evangelista também, na época ele era bem novo, e ele disse talvez uma das coisas mais importantes, que ele virou para a mãe dele e falou assim: eis o seu filho. Ela já era a mãe dele, por que ele falaria isso? Porque ele estava ali no momento dizendo que ele estava fazendo dela a mãe de Deus, e virou para João e falou assim: eis a sua mãe. João recebeu pela humanidade a maternidade da mãe dele como a mãe de toda a humanidade. Então esse foi o simbolismo maior. Depois o levaram para a sepultura, o fecharam com uma pedra, e depois acontecerão outros eventos que depois eu vou contar.